O retículo endoplasmático é uma organela membranosa formado por um sistema de membranas que se interconectam entre si e são formadas por tubos ramificados que delimitam uma área, uma zona, um conduto chamado de luz ou luz do retículo. Existem dois tipos de retículo endoplasmático, o rugoso e o liso. O rugoso tem esse nome pela característica de que ele possui ribossomos aderidos. Já o retículo endoplasmático liso não possui ribossomos aderidos, sendo que em alguns momentos, em casos específicos e particulares, ele pode adquirir essa forma, né? Ele pode receber ribossomos para uma determinada função, como a síntese proteica lá na frente. Mas isso em casos específicos, tá? O que vocês necessitam saber agora, nessa introdução, é que existem dois tipos de retículo, o rugoso e o liso, um com ribossomos aderidos, um sem ribossomos aderidos, ok? Então, hoje eu vou começar uma série, uma playlist, falando sobre o retículo endoplasmático. E o retículo endoplasmático, ele é uma organela super importante, né? Como tudo em nossa célula, tudo nas nossas células são sistemas importantes que têm a sua função específica. Então, eu vou falar sobre ele, sobre a parte de desintoxicação, a parte de síntese proteica, tá? E como ele está relacionado com outras organelas membranosas. E nada, queridos, é uma playlist para o ensino superior, ok? Eu sou Ariane de Azevedo, eu sou professora de Biologia e esse é o meu canal Biotecnologia Descomplicada, que tem o objetivo de ajudar os alunos que vão prestar prova de mestrado com conhecimento específico, tá? Para genética, biologia molecular, biotecnologia e para aqueles alunos que estão no ensino superior e necessitam aí uma força, um reforço, um apoio nesse assunto, então fica à vontade, a casa é sua. Ok, queridos? Então, por nada, sem mais delongas, depois da vinheta a gente começa aí pegando firme com o retículo endoplasmático. Depois da vinheta. Então, queridos, como eu falei agora na introdução, o retículo endoplasmático ele é uma organela membranosa, ou seja, é uma organela formada de membrana, né? Então, acredita-se que para a formação do retículo e outras organelas membranosas. Então, para a formação do retículo, acredita-se que quando a célula ainda estava em seu desenvolvimento, célula eucariótica, estava em seu desenvolvimento, acredita-se que a membrana plasmática invaginou. Olha essa palavra, invaginou. A membrana plasmática entrou para dentro da célula e foi formando algumas organelas, e dentre essas organelas, o retículo, tá? Então, é uma organela membranosa e é formado por um sistema de membranas, né? Membranosa, sistema de membranas, que vai se interconectar. O sistema interconecta essas membranas na forma de tubos ramificados, tá? Esses tubos ramificados, eles vão delimitar um conduto e esse conduto é chamado de luz do retículo. Aqui o conduto, aqui a luz do retículo. Aqui um conduto, aqui a luz do retículo. Diferenças entre os dois tipos de retículo. Retículo plasmático liso ou agranular. Lembrando que esse agranular está dizendo não granular, tá? Então, retículo agranular é aquele que não tem grânulos. E que grânulos seriam esses? Seriam os ribossomos que estão aderidos na membrana do retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso, ele tem a característica principal, mais forte, né? E visual, é a presença de ribossomos aderidos em sua membrana. Características outras também, assim, que
que podem ser observadas com o microscópio é que o retículo endoplasmático liso, ele tem essa característica mais tubular. O retículo endoplasmático rugoso, ele tem a forma de cisternas. Beleza? Os dois retículos aqui nessa foto, nessa imagem. Beleza. Outra coisa importante quanto ao retículo. As células eucarióticas, elas possuem retículo endoplasmático, retículo liso e retículo rugoso, tá? Os dois tipos de retículos presentes na mesma célula. A diferença está onde? Que dependendo, atenção, que dependendo do metabolismo daquela célula, ela vai ter mais desenvolvido e em maior quantidade um tipo de retículo. Beleza? Então, exemplo, células pancreáticas acinosas. Elas são células que produzem enzimas, tá? Enzimas proteínas, então qual é o retículo que vai ser mais desenvolvido nas células acinosas? O retículo endoplasmático rugoso. Vai ter grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso nas células que demandam, que necessitam produzir, sintetizar proteína. Beleza? Já o retículo endoplasmático liso, ele está envolvido na síntese de hormônios esteroides que são sintetizados lá nas células do testículo, nas células de Leydig. Então, as células de Leydig do testículo, né? O que fazem? Elas produzem hormônios esteroides. E quem faz essa? Quem é que está envolvido ali na formação, na produção daqueles hormônios esteroides? Retículo endoplasmático liso. Beleza? Qual é o retículo nessas células que vai estar mais desenvolvido? Retículo endoplasmático liso. Beleza? Então, dependendo, repetição, porque a repetição é mãe da didática. Dependendo do funcionamento do metabolismo celular, aquele retículo é mais desenvolvido naquela célula. Ok? Belezura! O que mais aqui nas minhas anotações, falando para vocês? Lá nos hepatócitos também, falando de retículo liso, lá nos hepatócitos também acontece a degradação do glicogênio. Quem são os hepatócitos? São as células do fígado, né? Então acontece a degradação do glicogênio. Qual dos dois retículos é o mais desenvolvido? Retículo endoplasmático liso. Beleza? Então, outras coisas importantes. Que mais? O retículo endoplasmático liso e rugoso estão presentes, né, na mesma célula. Não existe uma célula que tem um retículo e uma célula que tem outro retículo. A mesma célula possui os dois tipos de retículo. Beleza? Outra coisa, a associação temporária dos ribossomos na membrana do retículo. Queridas e queridos, né? Queridas e queridos. Então, queridos que é o geral, né? Serve para os dois. Então, uma célula tem tanto o retículo endoplasmático liso quanto o retículo endoplasmático rugoso. Beleza. Em um determinado momento, uma determinada célula necessita sintetizar proteína. Olha aí, em um determinado momento, uma determinada célula precisa sintetizar proteína. Sabe o que vai acontecer? O retículo endoplasmático liso temporariamente vai converter parte dele em retículo endoplasmático rugoso. Olha só, a célula, em um determinado momento do metabolismo celular, está necessitando sintetizar mais proteína. Então,
a quantidade de retículo e de rugoso e de liso era mais ou menos a mesma, vamos pensar assim. Mas aquela célula necessita sintetizar mais proteína, o que vai acontecer? Esse retículo endoplasmático liso, parte dele vai se converter em retículo endoplasmático rugoso para suprir a demanda de síntese proteica naquele momento, porque aquela célula está necessitando. Beleza? E pode acontecer o inverso? Claro que pode, bebê. Acontecer o inverso. Uma determinada célula necessita fazer uma desintoxicação urgente, né? As células dos hepatócitos lá, tá desintoxicando normal, desintoxicando normal, mas aí vem uma pancada de agentes tóxicos, né? E a célula precisa desintoxicar. Quero desintoxicar. Então, o que vai acontecer? Parte do retículo endoplasmático rugoso vai se converter temporariamente em retículo plasmático liso para exercer essa função com eficiência e mais rapidez. Beleza? Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele tem ali temporariamente os ribossomos aderidos, né, nas suas membranas. Então, deixa eu ver aqui, nas minhas anotações, a associação temporária dos ribossomos às membranas do retículo é determinada pelo estado fisiológico da célula. O que eu estou falando? Né? Ou seja, o retículo endoplasmático liso pode ser substituído por retículo endoplasmático rugoso, no caso de respostas celulares que envolvem intensa síntese proteica, e o inverso também pode acontecer. Beleza, queridos? Então, a gente já passa para o próximo slide. Coisas importantes aí, particularidades do retículo, tá? Agora a gente vai ver algumas particularidades. Primeira coisa, como a gente já está discutindo, o retículo, ele é o quê? Uma organela membranosa. Beleza, formado de membrana. E a membrana do retículo é igual à membrana plasmática. Claro que tem algumas observações, algumas pequenas diferenças, mas é uma membrana, né, formada de fosfolipídios e proteínas. Apesar de o retículo ter a mesma estrutura, fazer parte, né, possuir, ser formado por membrana, ele não tem um contato direto com a membrana plasmática, tá? Então, o retículo endoplasmático, ele não tem um contato direto com a membrana plasmática. Óbvio que pelo metabolismo celular, ele vai ter contato através de vesículas, através de proteínas, né? Mas um contato direto ele não tem. O contato do retículo é com quem? É com o envoltório nuclear. Então, o retículo endoplasmático rugoso, aqui nesse caso, ele está, né, contínuo, ele é contínuo ao envoltório nuclear, beleza? Então, outra particularidade, o retículo é encontrado na maioria das células eucarióticas, nas quais ocupa, em média, 10% do volume celular. Tá? Então, 10% do volume celular é retículo, é essa organela, tá? Tanto rugoso quanto liso. Outra coisa importante, também reforçando o que eu já tinha falado, é que a quantidade de retículo endoplasmático e a sua localização no citoplasma variam de acordo com o tipo e o metabolismo celular. Então, a quantidade, como eu falei anteriormente, célula que demanda muita síntese proteica, preciso sintetizar muita proteína. Quem é que vai ter em grande quantidade? Qual dos dois? O rugoso, retículo endoplasmático rugoso, tá? E aí também essa quantidade e a localização no citoplasma vão variar dependendo do tipo e do metabolismo celular, beleza? Isso aí
vocês têm que saber, tá? Dependendo do tipo de metabolismo celular, aonde é que vai se encontrar. Por exemplo, nós fazendo aqui para explicar, para não ficar muito abstrato. Nas células acinosas do pâncreas, o retículo endoplasmático ele fica mais retículo endoplasmático rugoso mais na zona basal da célula, tá? Mais na parte próxima ao núcleo, né? Mais na parte mais basal, na parte de baixo assim da célula. E ela é uma célula, essas células são células triangulares. Agora, em outras células, eles se espalham por toda a célula, tá? Então, a localização e a distribuição depende também muito do metabolismo celular, isso é importante. Beleza, agora a gente vai falar sobre os métodos de estudo, né? Então, existem os métodos de estudo que na pesquisa utilizam para estudar o retículo, função, particularidade, onde estão envolvidos. Beleza, então o retículo endoplasmático pode ser estudado por meio de técnicas de microscopia de luz, que é o microscópio óptico, por microscopia eletrônica ou ainda por ensaios bioquímicos. Beleza? Então, falando aí sobre a partir de quando eles começaram a ser estudados. Então, o retículo endoplasmático, ele começou a ser estudado com o primeiro equipamento tecnológico para isso que existia em um determinado momento lá na história da pesquisa de retículo. Então, quem era o equipamento que eles tinham? Microscópio óptico. Então, eles utilizavam o microscópio óptico, os laboratórios, os pesquisadores, utilizavam o microscópio óptico e quando eles coravam a célula com corantes básicos, ele fazia com que a parte do retículo que tinha grande quantidade de ribossomos fosse identificável. Essa é a palavra, tá? Fosse identificável. Então, por que era identificável? Porque o corante básico, ele se unia ao... O ribossomo, ele é formado de quê? O ribossomo, ele é formado de proteínas e RNA. Então, o corante básico, ele se ligava ao grupo fosfato do RNA e à carboxila da proteína, tá? Então, o que acontecia? Aí, o ribossomo, no retículo endoplasmático rugoso das células que eles estavam visualizando com auxílio de microscópio, era identificável, tá? Então, logo naquele momento, quando eles começavam a estudar e a identificar e a visualizar com o auxílio do microscópio o retículo e as partes internas da célula, em realidade, toda a parte da célula. Beleza? Naquele momento, eles chamaram essa estrutura de ergastroplasma, que livros de ensino médio, livros antigos, até algum livro aí do ensino superior, eu já vi, né, chamando o retículo endoplasmático rugoso ou granular ou ergastroplasma, né, porque foi o primeiro nome aí que eles utilizaram para, aí, quando eles identificaram essa estrutura, né, que estava sendo identificado pelo corante básico, né, e essa estrutura quem era? O ribossomo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que não tenha ficado confuso. Se não, dá uma voltinha aí no vídeo e vê de novo. Qualquer dúvida, me perguntem. Beleza? Então. E aí, depois de um tempo, né, já foi começando a se desenvolver a microscopia eletrônica, aí eles puderam identificar melhor e dizer, esse daqui é o rugoso, esse daqui é o liso, e chamar cada um por seu nome mesmo, né? Dar o nome e chamar pelo nome. Que mais? Aqui falando. Mais recentemente, o uso
de técnicas de detecção enzimática ou imunofluorescência para componentes do retículo endoplasmático permitiu a identificação em microscopia de luz ou microscopia óptica das regiões citoplasmáticas ocupadas pela organela. Então, eles passaram a identificar uma célula, nesse caso aqui a célula, aqui toda essa estrutura, né, é retículo endoplasmático, identificando como? Com o microscópio óptico. Aqui também toda essa estrutura é retículo endoplasmático. Ok, queridos? Coisas importantes aí, fazendo um paralelo entre a membrana plasmática e a membrana do retículo. O retículo possui uma espessura de membrana de 6 nanômetros de espessura e a membrana plasmática possui de 7 a 10 nanômetros de espessura. Beleza? Então tem essa diferença. A membrana ela é mais espessa que a membrana do retículo. E a luz do retículo, né? A luz do retículo tem um diâmetro de 50 nanômetros. Importante aí. Ainda falando sobre os métodos de estudo, né? Para o estudo da constituição química e fisiológica do retículo, existe um tipo de análise, um tipo de técnica que eles utilizam para separar o retículo, para estudar com mais detalhe a química e a fisiologia do retículo. Então, esse método é chamado de centrifugação diferencial, tá? Então, como é que eles fazem? Eles fazem um homogenato de células, pegam ali as células, né? E fazem um homogenato de células e põem para centrifugar. Centrifuga, e aí o que acontece? Eles vão separar, né? O que ficou em suspensão e o pellet, eles liberam o pellet, que é nada mais que os núcleos daquelas células que foram centrifugadas, e aquele material em suspensão eles passam para outro tubo. Passando para outro tubo, volta a centrifugar. Centrifuga. Depois, quando acontece a separação, o que estava ali no pellet, o que eles vão fazer? O que ele vai fazer? Ele vai descartar, né? O que acontece? Se descarta. Por quê? Qual é a constituição daquele material? Mitocôndrias, cloroplasto, lisossomo, peroxissomo, tudo vai estar ali naquele pellet. Separou e tudo vai estar ali naquele pellet mais pesado e tal. E aqui o material que ficou em suspensão vai ser transferido para outro tubo. Esse material em suspensão, depois que descartou a mitocôndria, o cloroplasto, o lisossomo, o peroxissomo, depois pega esse material, põe no outro tubo. Esse material que foi para esse tubo é um material denominado microssomos. E os microssomos são fragmentos de estruturas tubulares e de cisternas do retículo endoplasmático, que podem ser identificados como pequenas vesículas de aproximadamente 100 nanômetros de diâmetro. Tá? Então, os microssomos são essas estruturas aí que se organizam, né? Tanto nas formas tubulares e de cisternas do retículo, e tem aproximadamente 6 nanômetros de diâmetro. Que mais? São delimitados por membranas que podem ou não apresentar ribossomos associados. Os que apresentam ribossomos associados, a gente pode identificar e dizer que faziam parte do retículo rugoso. E as que não possuem ribossomos associados, do retículo endoplasmático liso. Tá? O conteúdo, né, correspondente bioquimicamente à luz
daquele retículo corresponde bioquimicamente àquele da luz do retículo endoplasmático, mantendo sua funcionalidade. Então, dependendo do que aquela célula, a gente vai ver adiante, hein? Dependendo do que aquela célula, da síntese daquela determinada célula, é o que confere a característica da luz dos retículos. Calma, não te apavora. Então, queridos, aí, o que acontece? Depois, esse material, os microssomos, eles vão ser centrifugados através de um gradiente de sacarose, né? O que vai acontecer? Eles vão se separar, tá? O mais levezinho fica em suspensão, o mais pesado vai baixar ali naquele tubo de centrífuga, tá? Então, os microssomos rugosos e lisos possuem uma pequena diferença de densidade pela presença de ribossomos associados aos primeiros, ou seja, aos primeiros que a gente acabou de citar, né, os rugosos. Então, os rugosos são mais pesados pela presença dos ribossomos, então eles vão ficar um pouquinho ali, né, no tubo de centrífuga, eles ficam mais na parte de baixo do tubo, enquanto que os lisos vão ficar mais na parte de cima. Beleza? Essa foto aqui é uma foto de microscopia eletrônica, e aí eu te pergunto, isso daqui é rugoso ou é liso? Cisternas e um montinho de coisa aderida. Isso, retículo endoplasmático rugoso. Isso mesmo, você está muito inteligente. Agora, composição química. Vamos ver com detalhe a parte da membrana, tá? Então, a membrana do retículo é semelhante à membrana plasmática, como eu falei para vocês. Claro que existem pequenas diferenças, né, que a gente vai ver agora. Então, membrana é o quê? Uma bicamada lipídica, né? Uma bicamada lipídica com proteínas associadas. Bicamada, uma camada, duas camadas. Bicamada lipídica com proteínas associadas. Beleza. Que mais? Essas coisinhas aqui que formam a bicamada lipídica são chamados e conhecidos como fosfolipídios, tá? Os fosfolipídios são formados por ácidos graxos de cadeia curta e insaturada. Então, esses fosfolipídios, cada fosfolipídio desse tem essa constituição, formado de ácido graxo insaturado, tá? Fosfolipídios. E o fósforo, claro. Que mais? Outra coisa importante. A membrana do retículo ela é composta por 30%, tá, de fosfolipídios e 70% de proteínas. Olha só, né? 30% fosfolipídios e 70% de proteínas. O conteúdo de colesterol, coisas importantes. O conteúdo de colesterol e de glicolipídios é baixo, né? Isso aí para a gente comparar a membrana plasmática e a membrana do retículo. Os componentes lipídicos estão dispostos assimetricamente, né? Assimetricamente, eles estão aí na sua organização desordenada, né? Na sua organização desorganizada, né? Estão assimetricamente dispostos. Não é tudo igualzinho, não. Beleza, essa palavra aí todo mundo já sabe, né? Outra coisa. Geralmente, né? Preferencialmente, essa palavra. Preferencialmente, na parte de cara para o citoplasma, existem um grupo específico, ou existem fosfolipídios específicos, e na parte interna do lúmen, né, da luz do retículo, outros fosfolipídios, tá? Então vamos ver. Os fosfatidil inositol, fosfatidil
etanolamina e o fosfatidilcerina, preferencialmente, estão na face do citoplasma, na face externa, na parte que vai de cara ao citoplasma. Já o fosfatidilcolina e o esfingomielina são outros fosfolipídios que estão de cara, né? Estão presentes em maior quantidade na face interna ou no lúmen do retículo, tá? No lúmen, na parte interna. Sobre as proteínas, até agora a gente falou de lipídio, fosfolipídio. Sobre as proteínas, assumem diferentes funções. As proteínas da membrana do retículo assumem diferentes funções, como proteínas estruturais, receptores ou enzimas. Tá? Então, esses três tipos aí, proteínas estruturais, receptores ou enzimas, são formas em que se apresentam as proteínas de retículo. Beleza? Beleza. Então, aqui é um esquema, né? Daqui a proteína, aqui a parte fosfolipídica, né? Fosfolipídica, e aqui a proteína. Tá? É mais ou menos assim o que aparece, né? Que está organizado. Então, é um esquema. Falando aí sobre as proteínas. As proteínas, né, podem ser enzimas oxidativas. As enzimas oxidativas, elas se encontram ou encontram-se preferencialmente na face do citoplasma. Então, naquela parte do citoplasma, preferencialmente encontram-se enzimas oxidativas. Beleza. E na face do lúmen, né, encontram-se glicoproteínas e as enzimas relacionadas à modificação dos produtos de secreção celular, como as peptidases, hidrolases e as transferases. Essas estão na face luminal do lúmen, na face do lúmen, né, na face interna da luz do retículo. Então, olha só essa particularidade. Glicoproteínas e enzimas relacionadas à modificação dos produtos de secreção celular. Então, ali dentro do retículo, ali dentro, na parte do lúmen do retículo, da luz do retículo, existem proteínas, glicoproteínas e enzimas relacionadas à modificação do produto que está sendo sintetizado para colocar aquele produto que está sendo sintetizado a ponto de exercer a sua função específica, ou em outra organela, ou na célula, ou fora da célula. Tá, queridos? Então, vou repetir porque isso é importante. Então, glicoproteínas e enzimas relacionadas à modificação dos produtos de secreção. Então, lá no lúmen do retículo, existem glicoproteínas e enzimas que vão atuar na modificação dos produtos de secreção celular. Ou seja, a célula produz algo, né? Está produzindo um produto. Esse produto, ele é formado, vamos dizer assim, usar essa palavra, ele é formado na sua forma bruta. E aí, o que vai acontecer? Essas glicoproteínas e enzimas, elas vão modificar esse produto para que esse produto seja lá na frente, coloque esse produto a ponto de exercer a sua função lá na frente. Seja em outras organelas, na célula ou fora da célula. Gente, isso aqui é apaixonante. O que mais, queridos? Falando ainda de retículo, dei uma suada agora. Falando aí de retículo, no retículo endoplasmático rugoso estão presentes aproximadamente 20 tipos de proteínas que não são observadas no retículo endoplasmático liso. Olha só que foto mais bonita, né? Então,
Retículo endoplasmático rugoso, identifica o porquê, porque tem essas paradinhas aqui aderidas. Retículo endoplasmático liso não tem as paradinhas aderidas. Beleza, consigo identificar. Existe no retículo endoplasmático rugoso, existem aproximadamente 20 tipos de proteína que não estão no retículo endoplasmático liso. Essas proteínas, olha só que maravilha, essas proteínas, elas fazem parte do retículo endoplasmático rugoso, porque essas proteínas são as proteínas que servem para que o ribossomo acople ali na hora da tradução. Que coisa mais linda, gente. Então, hoje eu estou empolgada. Então, alguns dos componentes de membrana e da luz podem ser encontrados em outros compartimentos celulares, como no complexo de Golgi, nos lisossomos e nas vesículas de secreção. Alguns dos componentes da luz, né, lá da membrana da luz do retículo podem ser encontrados também nessas organelas, tá? Então, vamos lá, mais adiante. Uma particularidade aí sobre o retículo. Existe nas células musculares, olha só que fantástico. Nas células musculares, o retículo endoplasmático, ele tem a sua particularidade, a sua estrutura é adaptada especificamente para esse tipo de tecido. Tá? Então, vamos lá. Olha só que fotos mais bonitas. Então, e recebe o nome, não de retículo endoplasmático, recebe o nome de retículo sarcoplasmático. E no retículo aqui, ó, aqui são as células musculares e aqui, em lilazinho, o retículo sarcoplasmático. Então, no retículo sarcoplasmático também estão presentes 7 proteínas específicas de membrana, sendo que 2 delas são ATPases, tá? E essas ATPases, elas são envolvidas aí no movimento e em todo o funcionamento do movimento e do tecido muscular, tá? Eu tenho uma aula fantástica, não sei quando é que eu vou gravar, mas eu tenho uma aula fantástica sobre isso, né, falando de cada movimento, de cada partezinha, como acontece o movimento, como é liberado o cálcio e tudo, tá, gente? Bueno, eu vou mais lá para frente gravar para vocês essa aula. Então, esse complexo proteico, olha só, esse complexo proteico está relacionado ao transporte de cálcio através da membrana do retículo, permitindo a contração muscular. Esse complexo proteico onde? Lá no retículo sarcoplasmático. Retículo sarcoplasmático também tem o seu complexo proteico, também tem as suas proteínas. E essas proteínas, elas estão relacionadas ao transporte de cálcio através da membrana, permitindo aí a contração muscular e posteriormente o movimento. É lindo isso. Beleza, coisas importantes aí também falando sobre os produtos de secreção. Então, na luz do retículo, a luz do retículo, ela é aquosa, tá? A luz do retículo, ela é aquosa. E de composição bastante variada, dependendo do tipo celular em questão. Dependendo da célula e o material da luz do retículo. E esse material é aquoso. Beleza? O que mais? As substâncias mais abundantes na luz do retículo correspondem aos principais produtos de secreção de cada tipo celular. Então, o produto de secreção daquele tipo celular, ele está onde? Ele fica onde? Ele preenche ali a luz do retículo, tá?
Exemplos, vamos lá para os exemplos. Aqui, alguns exemplos, algumas células. Então, os hepatócitos. Quem são os hepatócitos? Hepatócitos são as células do fígado. E qual é o produto de secreção dos hepatócitos? A albumina, a lipoproteína, as lipoproteínas, a fibronectina, a transferrina. Então, todos esses produtos de secreção estão aonde? Nos hepatócitos, nas células dos hepatócitos. E esses produtos, a gente pode encontrar eles onde? Lá na luz do retículo, beleza? E aí tem outros, por exemplo, célula beta do pâncreas, a insulina, célula alfa do pâncreas, glucagon e todas as demais aqui. Eu não vou ler as demais, que aí você dá uma paradinha e dá uma lida na hora que estiver anotando. Continuando, também podem ser encontradas proteínas solúveis residentes no retículo, como enzimas e chaperones, que têm a função de atuar no transporte e na modificação dos produtos de secreção e lipídios aí sintetizados. Isso eu já falei, mas eu vou repetir porque isso é lindo. Então, queridos, existem enzimas e proteínas, tá? Chaperones, proteínas específicas que vão atuar colocando esse produto que acabou de ser sintetizado, que acabou de ser traduzido, né? Que é um produto bruto, em produto que vai organizar o produto para que esse produto esteja preparadíssimo para exercer a sua função lá na frente. Querem que eu repita? Vou repetir. Existem enzimas e proteínas, como os chaperones, que estão presentes no retículo, que vão preparar aquele produto que acabou de ser sintetizado, preparo aquele produto bruto, modifico aquele produto, né? Preparo aquele produto bruto em um produto que esteja preparado para desempenhar sua função ou em outra organela, ou na célula, ou fora da célula. Beleza? Isso é lindo, minha gente. Como não amar a biologia, hein? Agora tu te apaixona. Por nada, meus amores. Garganta deu uma falhada agora. Por nada, meus amores. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês, né? Essa é uma aula introdutória falando sobre retículo endoplasmático. Eu vou continuar a falar sobre retículo endoplasmático. Vou gravar uma aula de ensino médio, mais em espanhol, para aqueles que vão fazer para aqueles alunos que vão fazer o vestibular daqui, chamado seletividade, tá? Então, mas para vocês, especificamente para aqueles do ensino superior, a gente está começando hoje a aula de retículo endoplasmático. Eu espero que tenha ajudado, eu espero que vocês tenham aclarado aí algumas coisas. Eu estou usando o livro do Hernandes, 2013, tá, para essa aula específica. E por nada, essas são as minhas redes sociais: Biotecnologia Descomplicada no YouTube, Reforço de Biologia no Facebook, Biotecnologia Descomplicada no Instagram, no Twitter, Ariane Pantoja, agora é X, né, tem que atualizar isso. Biologia, professora Ariane, no TikTok. Tá? Então, qualquer dúvida, vão lá nas minhas redes sociais, me perguntem por direct, me perguntem por aqui, que a gente vai tentando tirar a dúvida de vocês. O que eu souber, eu divido. Beleza, queridos? Por nada, se você gostou, dê aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho para as posteriores aulas que eu colocarei no canal. E nada, eu espero ter ajudado. Um beijinho e que a força esteja com vocês. Tchau.